Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá! Está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo está Ariane Lobo. Olá! Bom, e antes de contar quem é a nossa protagonista de hoje, eu quero pedir para você dar um like nesse episódio, para você se inscrever no nosso canal, né? Que é muito importante para o nosso trabalho, tá, gente? Não é da boca para fora. É um botãozinho que você aperta e que contribui muito para o nosso trabalho. Se você está nos ouvindo no Spotify, segue a gente aí também para vocês receberem os novos episódios, né, Pá? Exatamente. E no Instagram... Mas calma, no Spotify avalia com 5 estrelas, porque a gente também aqui entrega um conteúdo de alta qualidade pra você, minha consagrada. Exato. E se você tá no YouTube, você também pode interagir por lá com a gente, assistir o episódio, quer deixar um comentário. Isso. A gente tá sempre disponível pra vocês, inclusive no Instagram, protagonistas.podcast. Você pode acompanhar os melhores cortes de todas as entrevistas, para escolher lá qual a entrevista que você quer assistir por inteiro. Lá você acompanha também os nossos conteúdos diários, as nossas trocas, bastidores, e também é por lá, ou através do nosso e-mail, que se você quiser participar do nosso podcast ou indicar alguém que você admira muito, que você acha que tem uma história bacana, você pode enviar um direct pra gente ou entrar em contato através do e-mail, que é Protagonistas... Mentira. Protagonistas.podcast é o @ do Instagram. O e-mail é podcastprotagonistas, tudo junto, @gmail.com. E funciona chamar no direct, viu? A nossa convidada, ela que achou a gente. Tá vendo? Mandou direct e tá aqui hoje, tá? Gente, Instagram é vida, né? Instagram Tem é gente vida, que tá às todo vezes mundo não lá. consegue falar comigo no WhatsApp, vai no direct do Instagram, porque lá eu consigo conheço responder algumas mais. pessoas que Conhece, fazem né? isso. Conheço algumas pessoas. Gente, e o nosso episódio de hoje é uma parceria com a Focafone, uma empresa especializada em eletrônicos, né, Ari? Sim, eles trabalham com vários equipamentos, trabalham com Apple e Xiaomi. Você pode fazer o parcelamento em até 18 vezes. Olha que legal. Então, tá ao seu alcance ter aí o telefone dos seus sonhos, que é um iPhone 15. O iPhone 15 é o carro-chefe deles e que, inclusive, eles têm o melhor preço de mercado. Assim, é um preço muito bom. A gente não vai falar que é pra você ir lá. Aqui na tela vai aparecer o perfil da Focafone no Instagram. Sim. E, eu tô quebrado, não tenho dinheiro pra um iPhone. Eles têm celulares muito bons pra você trabalhar, pra você se divertir a partir de R$1.000. Celulares seminovos também. Também. Né? Então, entre em contato com eles, gente. E é muito importante a gente dizer que é uma loja de confiança, né? Claro. Porque quando a gente fala de eletrônicos, de um aparelho, de telefone, é um aparelho caro, né? Então, a gente gosta de comprar por indicação de preferência, né? Foca Apple é de confiança. Entre em contato com eles, o @ tá aí na tela. Exatamente. Como vocês sabem, tudo que a gente anuncia aqui são produtos que a gente usa. A gente só tem 2 coisas na vida, tá? Vocês, o nosso público, e a nossa credibilidade. A gente jamais estaria fazendo um anúncio se a gente não confiasse 1001% na Focafone. Com certeza. Vamos tentar descolar um cupomzinho, alguma coisa para as nossas protagonistas? É uma boa ideia, hein? Daqui até o dia que for a hora, a gente vai tentar alguma coisa. Segue a gente lá no Instagram e a Focafone também. Legal. E a gente falou que ele trabalha com os acessórios também? Eles trabalham? Não, esquecemos esse pequeno detalhe. Pois é. Capinha de celular, carregador, fone, tudo isso tem na Focafone. Resumindo, entrem no Instagram que lá vocês vão encontrar todos os produtos que eles trabalham. Exatamente. Bom, e agora vamos falar da nossa protagonista. Que é pra isso que vocês vieram. Gente, a gente vai contar uma história de sucesso hoje, tá? E vocês sabem que superação só vem depois de sucesso no dicionário de quem não empreende. Até o final do episódio, vocês vão entender como a nossa protagonista de hoje passou enquanto preconceito... Bom, preconceito é coisa de gente parada, né? De gente muito parada. Ela já nasceu um milagre e a cada obstáculo provou que nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. Fruto de uma família que a deixou livre para escolher ser quem ela quisesse ser. Até me emociono. Ela se tornou um ícone no mercado de atuação, de atuação dela e hoje trabalha para desmistificar as lendas ao redor das pessoas com deficiência. Ai, gente, eu também me emocionei. A nossa protagonista de hoje é Carla Foschini! Carla, seja muito bem-vinda! Obrigada, Paloma. Obrigada, Ari. É um prazer estar aqui com vocês.
A gente que agradece. Vamos aos trabalhos. Vamos aos trabalhos. Vamos lá. Bom, eu quero agradecer primeiro pela sua presença. E até o final do episódio, que está acompanhando a gente, vocês vão entender como a Carla se tornou uma das únicas, se não a única pessoa com deficiência no Brasil a se tornar dona de uma agência de relações públicas, né? Mas vamos começar lá do comecinho, tá? A gente quer saber, assim, para não ter nenhum tabu sobre isso, qual é a sua deficiência e como ela aconteceu, por favor, Carla. A minha deficiência, ela é uma paralisia cerebral, é uma lesão neuromotora, em decorrência da prematuridade. Eu sou prematura extrema, nasci de 6 meses, e eu sou fruto de uma gravidez trigemelar, que só eu nasci, na verdade, né? Teve um óbito intrauterino, o outro embrião não se desenvolveu, enfim, tiveram algumas complicações na gravidez, e eu nasci parada. Então eu fui reanimada, né, no nascimento, e tive a paralisia cerebral como sequela, é uma lesão neuromotora. Então, para explicar melhor como isso impacta, né, o corpo e o desenvolvimento, é como se o meu cérebro emanasse todos os comandos corretos para o restante do corpo, mas chega numa determinada parte dele que há um ruído, né, como se esse comando fosse segmentado. E no meu caso é na parte do quadril para baixo, né, nas 2 pernas. Entendi. Então, você Super bem já explicado. nasceu, é a sua realidade Isso. desde sempre, tá. E em qual foi o momento que você percebeu que você tinha necessidades diferentes das apresentadas pelas outras crianças? Porque acho que na sua casa ia de boa. Na minha casa ia de boa, mas assim, mesmo dentro do núcleo familiar, né, colocando aí tios, primos, avós, nós acabamos tendo que quebrar alguns paradigmas, porque eu fui a primeira neta com deficiência, né? Sou uma das mais novas, mas a primeira com esta condição dos 2 lados. Então, minha família não sabia lidar, mas eu tenho a vantagem de ter uma mãe professora, super parceira, que soube lidar. Claro, teve seus medos, suas coisas, mas soube lidar com mais tranquilidade e seguindo as orientações dos profissionais, tal. Então, no núcleo familiar aconteceu isso, de ter que lidar com a condição por uma primeira vez. Agora, na escola, eu estudei num colégio construtivista, na primeira infância, então a inclusão era por si só inclusão, você conseguia participar de tudo, fazer tudo, participava de festa, viagem, tudo que era possível fazer eu fazia, né? Então, acabei crescendo mais livre, entendendo que era possível realizar o que eu tinha vontade. E as pessoas, as crianças que conviviam comigo, os professores, também entendiam e davam condições para isso, né? As crianças tinham a convivência. Então, acabava sendo mais fácil. Eu tenho amigos de infância até hoje. Eu tenho amigos que são meus amigos há 31, 32 anos e eu tenho 33. Que bonitinha. Pessoas que você conheceu muito cotoquinha. Baby. Isso, exato. E tinham outras crianças com deficiência na escola ou você não lembra? Sim, na época que eu estudava lá, era pelo menos uma criança por sala. Que bacana. Ou por série, né? Então, existia sim essa preocupação da escola, da instituição, em incluir, sem um ensino diferenciado, mas dentro das condições de fato, fazer com que aquela criança aprendesse fazendo o que era proposto dentro das condições dela. Então, na minha época, eu lembro que tinha uma pessoa com síndrome de Down, tinha uma outra pessoa com uma lesão, uma deficiência até mental, né? Mais severa. Tinha uma outra com uma lesão neuromotora parecida com a minha, um pouco mais grave, mas parecida com a minha. Então, as pessoas, os alunos daquela instituição tinham essa vivência e um olhar carinhoso até. Era um ambiente onde né? você se sentia segura. Sim, era um ambiente e uma condição normal para eles. E quando você foi pro mundo,
Saindo desse ambiente, como que você se preparou? Porque aí sim, com certeza você se deparou com preconceitos em algum momento. E como você se fortaleceu mentalmente para não deixar que as suas capacidades fossem engolidas por esses preconceitos de terceiros? A virada de chave, pra mim, foi quando eu fui fazer o ensino médio numa escola completamente tradicional. E aí eu ia ter que lidar com novos amigos, novas condições, novos professores, um novo ambiente, né? Ali foi uma virada de chave. Porque foi naquele momento que eu comecei a contar com o apoio de uma bengala, que eu comecei a, de fato, sair no sentido de mais festas, mais baladas, mais vezes na casa de amigos. Adolescência, né? Adolescência, sim. Vivências que todo adolescente tem, eu passei a ter. Então, foi uma virada ali, um ponto de inflexão importante, com o plus de que eu tenho uma mãe que é professora e que dava aulas num outro colégio, nenhum dos que eu estudei, mas para pessoas com essa faixa etária de 13, 14, 15 anos. Então, ela também nos orientou durante a adolescência, né? E eu cresci sempre sabendo o que eu tinha. Nunca me esconderam, né? Então, eu sempre soube explicar o que eu precisava explicar, eu sempre soube usar a minha comunicação a favor. Nos pedidos de ajuda, ou quando as pessoas vinham me oferecer ajuda, eu falava quando preciso, quando não preciso. Algum preconceito, algum tipo de bullying, não me lembro de ter sofrido algo grandioso, algo que tenha me marcado assim, né? Muito por ser comunicativa, por ser presente, por ter tido essa vivência construtivista, né? E por ter crescido uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Você criou uma autoconfiança. Sabendo que a deficiência é uma condição e que ela não vai me limitar. Ela nunca limitou e não vai limitar agora. Por incrível que pareça, eu acho que é algo que nós vamos falar mais pra frente. As minhas questões mais até marcantes e importantes em termos de preconceito, em termos de bullying, não sei se eu posso usar essa palavra, foi nos relacionamentos e no mercado de trabalho. Vamos chegar. Sempre os quando boys, chegou né? Quando chegou na vida nível hard, né? Entrou na vida de verdade. Vamos dar um beijo pra sua mãe? Qual que é o nome dela? Vou mandar. Minha mãe se chama Terezinha. Beijo, dona Terezinha. E em qual momento você escolheu a carreira de comunicação? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre fui uma pessoa mais efusiva, assim. Sempre gostei disso e gostava muito dos bastidores. Então eu assistia os jornais, eu lia as revistas e falava assim, gente, quem faz isso? Quem tá por trás? Né? Quem escreve? Como é que... Qual é o processo para que essa matéria seja publicada? Eu sempre tive essa curiosidade. E aí, durante o ensino médio, você tem aquelas coisas, né, de teste vocacional, você tem aqueles fóruns de profissão, tem aquelas coisas todas. E eu sempre gostei de profissões que me possibilitassem criar. Sempre fui uma pessoa muito criativa. E isso acaba sendo até uma vantagem, considero isso uma vantagem. Eu também. Então, sempre tive esse viés para comunicação, para as profissões mais artísticas, artes cênicas, a própria publicidade, né? Que depois falam que existe uma rixa com jornalista e tal. Tenho amigos publicitários. Qual é a rixa, gente? Eles ganham mais. Por que eles arrumam problema com a gente? Que saco! E aí a escolha veio de forma até natural, né? Por eu ser quem eu sou, por ter essa curiosidade, por ter essa veia mais criativa. Então eu falei, quer saber, vou fazer isso mesmo. Eu com 17 anos já tinha minha carreira escolhida, Tranquila. Isso é muito legal, porque muitos não sabem com essa idade o que querem ainda, né? É difícil. Eu mesma não sabia direito. Você não sabia não, amiga? Não. Eu ia fazer letras, né? Nossa, nada a ver com moda, né?
nada a ver com moda. Aí no meio do caminho mudou. Então, enfim. Eu não passei por esse dilema, que eu também sempre soube que eu queria ser jornalista. Tá vendo? E eu quero te perguntar como e por que a assessoria de imprensa? Quando a assessoria de imprensa surgiu? Então, a assessoria de imprensa surgiu já no meu 2º ano de faculdade, no começo do 2º ano, foi meu primeiro estágio, né? Então, comecei direto numa agência, conhecia todos os tipos de mídia pelas aulas da faculdade, pelos laboratórios que a gente tinha, mas o primeiro estágio veio em assessoria e ele já veio com uma conta grande, ele já veio com uma missão muito grande. Eu fui contratada como estagiária para ser assistente, né, de assessoria na exposição de 50 anos de carreira do Roberto Carlos lá na Oca, no Ibirapuera. Nossa, um projeto enorme. Foi meu primeiro trabalho, foi um projeto enorme. Então, ali eu tive que aprender muito de como funcionavam os bastidores. Eu tinha chefes na época que vinham do mercado de cultura, que vinham da área de cultura, da área musical, que vinham também da área de aviação. Então, bem experientes, inclusive. Você conheceu o Roberto Carlos? Assim, de vista, né? Ai, não de falei, vista já é muita coisa, não né? falei assim, mas vi, sim. Eu tava na coletiva, nunca vi tanto microfone na minha frente. E aquilo ali, falei, nossa, isso. É isso, sabe? Vamos por esse caminho aqui e vamos ver no que vai dar. Aí fui crescendo dentro da agência, fui me destacando. Comecei a atender também, não sei se eu posso falar aqui, algumas contas. Poder você pode, veja se essas pessoas merecem a sua publicidade. Não, elas até merecem. Fui assessora de imprensa de uma marca aí, bem, desculpa, Imagina. mas bem famosa, de instrumentos musicais, alguns teatros que a gente tem aqui em São Paulo, algumas casas de show. Estão todas abertas ainda? Então, porque muita gente não resistiu à pandemia, né? É uma tristeza, né? O setor cultural ficou muito abalado, né? Elas estão todas abertas ainda. Atendi algumas grandes empresas multinacionais também. Então, foi abrindo caminho, né? Conhecendo gente, as pessoas conhecendo você. Exato, as oportunidades que eu fui conquistando ali dentro, né, foram abrindo alguns caminhos para que eu fosse crescendo, assim. Então, assessoria... Por que da assessoria de imprensa? Cheguei, vi que era aquilo e me instalei. Não tive mais a curiosidade de... vou sair, vou trabalhar num outro tipo de mídia. Não tive isso. Embora tenha feito alguns freelas, grandes até, para outros veículos de comunicação, mas não é algo que eu falasse, nossa senhora, agora eu vou sair daqui e vou trabalhar numa TV. Ou vou trabalhar num jornal, vou trabalhar numa revista. Você chegou, seu olho brilhou, ficou. Chegou, brilhou, ficou. Chegou, brilhou, ficou. Muito também por ser uma área que te permite o relacionamento, né, com o outro. Então, o jornalista, ele é um contador de histórias, né? Você saber a história do outro, saber como você contribui para o crescimento dele, saber como o teu trabalho impacta na marca dele, ou na empresa dele, ou no nome dele, enfim. É interessante. Bom, gente, pra quem não sabe, o meu negócio, o meu business é assessoria de imprensa. Você me segue nas redes sociais, você até me vê trabalhando em veículos e fazendo freela. Como todo mundo sabe, eu sou uma grande caçadora de Pix. Mas a assessoria, ela tem isso, assim, de você mergulhar no universo de cada cliente. E como repórter tem isso também. Você mergulha, mas é uma piscininha rasa. Quando você assessora, você faz um mergulho profundo e nada de braçada no universo daquele cliente e conhece aquelas pessoas, a cultura da empresa. Acho que isso também é muito Acho que é legal pra quem tá ouvindo, né? Até falando por mim, dar uma pincelada assim no que é a assessoria de imprensa, porque muita gente não sabe. A gente fala junto. O assessor de imprensa, eu costumo brincar que ele funciona mais ou menos como se fosse um Tinder. Ele junta os jornalistas numa ponta aos clientes, as empresas que têm algo de interessante para falar numa ponta com os jornalistas que estão em veículos. Então, a gente faz esse meio de campo. Ora, a gente vai lá, bate na porta do jornalista. Oi, querida, tudo bom? O meu cliente está fazendo isso. Olha que legal. Você não quer ir lá falar com ele, entrevistar ou visitar? No seu caso, você convidava as pessoas para irem ver as peças? Óbvio, né?
os shows. Sim, Então, aí você dependia. convida o coleguinha pra ter um momento legal. Ora, ele fica sabendo que vai ter alguma coisa. Então, vamos supor, se você tá numa casa e você ficar sabendo que o Roberto Carlos vai ser residente lá, você nem precisa atrás do jornalista, né? Aí o jornalista vem... Bateu na sua Carla, porta. por favor, deixa eu ver o Roberto Carlos. Então, a gente faz esse meio de campo. meio de campo. E fora a gestão de crise, né? Que aí vem muito em jornal, quando fala assim, procurada, a empresa enviou uma nota dizendo que não irá se manifestar. Quem envia essa nota também é o assessor de imprensa. Esqueci alguma Exato. coisa? Na verdade, levando em consideração tudo isso que você falou, vale lembrar que dentro dessa função de nós jornalistas, né, tem uma parte muito estratégica, né? Sim. Então, assim, não é porque você vai fazer o meio de campo porque você tem contato. Não, porque você tem conhecimento para fazer isto, porque você conhece todos os tipos de mídia e porque você tá imerso na realidade do teu cliente. Acho que Né? o que eu expliquei é bem de forma básica. O que ela tá falando é o que separa, vamos dizer assim, pessoas que têm sucesso e bons clientes, vamos dizer assim, e bons acessos, né? E pessoas que nem tanto, porque às vezes a pessoa acha que é só ter um mailing. Sim. Exato. E não é. Você precisa entender qual é a informação que você está oferecendo, para qual jornalista está oferecendo, se aquilo realmente é Faz interessante para o sentido cliente, pro cliente. Exatamente. Se não é, né? Porque a gente até antes de começar tava falando, né? Aparecer em TV aberta. Tem uns programas policiais que você nunca quer ver o seu cliente ali. Exato. Não é um aparecer por aparecer, é um aparecer por estratégia. Mas, via de regra, a gente fica fazendo esse meio Exato. de campo a vida inteira. Bom, e Isso. aí que hora você resolveu ter a sua empresa? A hora que eu resolvi ter a minha empresa foi um momento que eu já estava há quase 8 anos na mesma agência e eu comecei a ver que podia acrescentar mais para os meus clientes. E até eles pediam mais coisas. Então eu falei, nossa, como eu vou fazer isso sendo que eu tenho que respeitar um planejamento do outro? Trabalho para outras pessoas. Então eu não necessariamente posso sair deste quadrado. O que eu vou fazer para conseguir dar a minha identidade em algo que eu fizer? O que eu vou fazer para colocar o meu DNA, né? E aí tinha toda essa questão do home office, da facilidade de facilitar a locomoção, de tornar a vida mais prática, nesse sentido. Então eu falei... Onde era a agência? Qual era o bairro? Tinha que todo Eu dia? trabalhava na Paulista. Mora na Paulista. Zene maravilhosa. Sim. E aí eu optei por fazer isso, unindo a praticidade que seria para mim, com a vontade de empreender, de fazer algo diferente, de fazer do meu jeito, porque dependia muito mais de mim do que de ferramentas externas, né? Então eu falei, não, vamos fazer. Com a cara e a coragem, fui buscando contatos para contratar as ferramentas que a gente usa para trabalhar. Peguei uma grana que eu tinha lá guardada, investi no negócio e falei, vamos que vamos. Comecei com planilhas de Excel feitas pelo meu pai. Comecei com 4 clientes vindos da outra agência. Inclusive, isso foi motivo até de uma rusga. Eu imagino. Porque meus ex-chefes entenderam que eu tava roubando clientes, quando na verdade tinha conquistado o cliente. E foi aí que eu vi que meu nome não tava ligado a outra empresa. Eu já tinha feito o meu nome. Você não era mais a Carla da agência X, você Sim, era a Carla Foschini. Exatamente. Da agência com o meu nome, né? Então, foi sim um marco, foi sim uma fase nova, né? Foi sim uma mudança grande, porque ali eu trabalhava para mim. Então, eu sabia que eu ia trabalhar mais, eu sabia que eu ia ter que... No começo, você começa como eu presa, né? Então, faz tudo. Você faz tudo. Faz a estratégia, faz o clipping. Eu sabia que ia ter que chegar uma hora que ia ter que delegar, que eu ia ter que contar com mais pessoas. Aí a pandemia veio. Claro que você teve que reestruturar absolutamente... Você não, eu, né? Tive que reestruturar absolutamente tudo, porque, graças a Deus, nós sobrevivemos à pandemia, mas
Sua área muitas foi muito empresas afetada. e muitas empresas não sobreviveram. Durante a pandemia eu também tinha os freelas, né? Que a gente cobria hard news no freela. Então eu não tive também parada. Pix, meu amor. Não sou só eu, não. A gente não teve parada, mas assim, foi satisfatório você ver que você começa como empreendedor e consegue depois sair dessa mentalidade, desse lugar de empreendedora para empresária. Né? Quanto tempo já tem a sua empresa? Ela faz 7 anos agora em março. E era um momento que nem se falava tanto em empreendedorismo feminino, né? Verdade, foi... Acho que é Sou de ruim lá de pra conta. cá, né? Porque hoje, assim, como que... hoje se fala muito mais nisso, se estimula. Muito mais. Mas realmente, há 7 anos atrás era E completamente tem uma diferente. outra coisa, né? Eu levei muito tempo pra entender que eu poderia empreender dentro do jornalismo. Eu comecei a empreender num outro segmento que não tinha nada a ver com isso. Porque eu não sei você, mas a gente não é formado pra ser dono de agência. Não é formado pra ser dono de TV, dono de rádio. Ninguém se forma, mas todo mundo se forma em qualquer curso, eu acredito, pra ser um funcionário. Eu acho que um advogado, ele se forma pra um dia ter a banca dele. Um médico se forma pra um dia ter o consultório dele. No nosso caso, não, a gente é formado pra ser empregado a vida inteira. Exato. Até porque é tudo muito caro, assim. Então, pra você ter os equipamentos, é tudo muito caro. Então, você sempre acha que não é pra você. E até as ferramentas pra gente em assessoria, hoje elas são mais acessíveis. Mas quando eu comecei, a primeira assessoria que eu entrei foi em 2004. Uma ferramenta naquela época, pra você ter um acesso, era R$ 1.200. Hoje em dia tem planos que são menores, para agências menores. É acessível, então você pode pensar em empreender. Mas na nossa área, Não. difícil você pensar, né? E esse valor que ela falou, Ari, só pra você entender, pra contextualizar, é um acesso. É um acesso. Ah, não é um anual? Não era? Não, era? não é um mensal, Um acesso desculpa, por mês. mensal, Um um acesso acesso por mês. Sim. Era um acesso por mês. E você tem que acessar Entendi. Várias inúmeras vezes. vezes todos os dias. Eu achei que era uma mensalidade. Não. Que pra quem... Mensalidade você tem hoje. Que naquela época era... Hoje pra já gente era mais dinheiro. Hoje é mais... É. Hoje, eu não sei quanto você paga a sua, mas a minha ferramenta, o pacote mais básico, R$550 mês. Você já abre a empresa tendo esse custo. Que às vezes, em outras pessoas que prestam serviço, você não tem esse custo Exato. de saída, entende? Ah, eu tô amando Mas conhecer assim- um pouquinho mais. Que bom! Realmente, olhando de fora, assim, totalmente leiga. Acredito que até pra quem tá ouvindo, assistindo e não entende como funciona aí nos bastidores, é interessante É saber interessante. dessas coisas. São custos que você acaba tendo logo de saída, assim, de largada, porque, assim, não é só você contratar a ferramenta, você tem que fazer a identidade visual da tua marca, você tem que apresentar a tua marca, porque até então eu tava ligada a uma outra agência, aí você tem que chegar no jornalista e falar assim, oi, amigo, olha, sou eu, tô Saí aqui de tal lugar, agora saí eu tô na de minha tal própria lugar. agência. Tem que se Exato. reapresentar ao mercado. Não, e é uma profissão que exige muito bom relacionamento, né? Eu acho que é uma palavra que tem muito a ver com a profissão de vocês, é você ter um bom relacionamento com os veículos também, porque relacionamento conta em qualquer lugar. E aí, nesse tipo de profissão, às vezes, pra você conseguir encaixar... é o que faz sentido pro cliente, pro veículo, mas você tendo um bom relacionamento também, você... Claro. Né, Claro. consegue... E às vezes, Coisas por melhores. exemplo, quando... No meu caso, você é especializada em cultura, né? Não, eu atendo Ai, todos... você faz? Atualmente Então, eu faço falar. todos os nichos, né? Fala na aí outra um nicho que agência... você faz que não cultura. Saúde. Saúde. Eu já fiz muito saúde. Fiz muito tempo saúde. Então, você sai de saúde, você já conhece as pessoas, já conhece o veículo, você já sabe como que o jornalista tal gosta de ser abordado. Qual que é o dado que ele leva em consideração. Tem um que gosta mais, que você chega já com release, que é o material que a gente caminha para o jornalista por escrito, né? Com depoimentos. Tem outro que quer número, né? Um frustrado de economia que só quer saber de número e tal. Aí você já tem essa manha que você já fala com um determinado nicho. Aí você sai da saúde, você vai pra educação. Você sai da educação, você vai pra tecnologia. Chega na tecnologia, você não conhece ninguém. Ninguém conhece você. Aí você vai começando tudo de novo. E relacionamento você não constrói de uma hora pra outra, né? Exato, e é importante até que quando você conquista um novo cliente, ele entenda isso, né? Porque o espaço para ele é conquistado por relacionamento. Sim. Para nós fazermos esse meio de campo, precisa do relacionamento. Então, assim, ele pode ter um resultado rápido? Pode, mas ele não estará na revista amanhã.
E é isso que muita gente não entende. Vai lá, te paga, é que eu quero fechar um contrato de 3 meses. Meu amigo, 3 meses não dá. Porque você precisa entrar em contato com... Primeiro, você precisa entender quem é o cliente. E muitas vezes, eu brinco que tem clientes de qualidade e clientes bem mais ou menos. Porque você fala assim, olha, eu preciso entender qual é a sua empresa. Essa semana eu não posso, semana que vem eu não posso, na outra eu não posso. Aí você faz lá uma pesquisa e fala assim, é isso. Eu vou ver e não te aprova coisas. E tem clientes que fechou o contrato e fala assim, não, semana que vem aqui. Vai estar o CEO, o gerente de marketing, a pessoa que cuida do RH, para te explicar qual é a cultura, qual é o posicionamento no mercado, qual é a nossa visão, quem é o nosso público-alvo. Então, num primeiro momento, você tem que fazer a imersão no cliente. Não sei se você concorda comigo. Sim, Carla. concordo. Depois que você entendeu quem é o cliente, você traduz aquilo em forma de texto. Ou release, que é um texto que a gente manda que pode ser copiado e colado, né? Ele é em formato de matéria, mas bem puxado com o viés bem puxado para o cliente. Ou você faz uma sugestão de pauta, que é listar tópicos interessantes do cliente. Cliente aprova. Tem cliente que aprova rápido, tem cliente que demora para fazer. Depois que esse material tá pronto, que você vai batendo na porta do jornalista, pro jornalista falar assim, oi, eu sou a Paloma, esse é meu cliente... Tem a ver com os textos que você escreve, bate com as suas pautas, tá produzindo alguma coisa que tem a ver com... que tem match com esse porta-voz, porque a gente vende pessoas também, isso aí é interessante falar também. Os clientes, a hora que a gente vende pro jornalista, o jornalista não entrevista um CNPJ, né? Ele entrevista um CPF que está a serviço daquele CNPJ. Sim. Ou seja, é um processo longo, né? Desculpa. E o mais importante também neste trabalho, ainda pegando o gancho da Paloma aqui, é falar que pessoas se conectam com pessoas, histórias se conectam com histórias. Então, dentro desse mercado ou fora dele, você não pode encarar uma pessoa como uma empresa. Ou vice-versa. Entende? Você pode ter o seu DNA na tua empresa, você pode ser a cara da empresa? Pode. A pessoa vai te relacionar com aquela empresa? Sim. Você é a cara da empresa? É. Mas, até um determinado ponto, isso tem limite. Porque a cultura organizacional da tua empresa, a missão, a visão e os valores tem a ver com você? Sim. Mas você vai aplicar de diferentes formas. Agora, vocês falaram em cultura e sobre pessoas, que eu vou fazer uma pergunta pra você. Cultura é algo que influencia demais a sociedade, né? Acho que todo mundo lembra daquela novela Viver a Vida, que a Aline Moraes sofreu um acidente. Nossa, muito ficou, legal a construção da história. Né? Eu acho que aquilo trouxe uma reflexão, né? As novelas, principalmente, trazem pautas importantes, trouxe uma reflexão para as pessoas de como eram as pessoas além da deficiência, né? E aí eu quero te fazer a pergunta inversa. Como você, Carla, impacta o mercado que você está inserida? Tenho várias formas de te responder essa pergunta e várias frentes para falar sobre ela. Mas o mercado que eu tô inserida hoje, e até numa posição de liderança, né, de ser dona do meu próprio negócio, de responder por ele, é um pouco chocante para quem tá junto, para quem faz parte desse mercado, sabe? Porque o mercado de comunicação, ele é muito vasto, mas as pessoas não conseguem ainda enxergar uma pessoa com deficiência numa posição de liderança. Então é muito mais fácil que o meu cliente enxergue, apoie, faça parte de todo um processo e tenha os resultados dele, queira parceria, queira seguir junto, do que o próprio jornalista em si, ou do próprio profissional de comunicação em si, sabe? Não é só o profissional de comunicação, é que a gente tá falando do meu mercado, então a gente acaba indo por essa vertente, mas a sociedade em si, sabe? Então, é muito legal eu poder usar a comunicação e os relacionamentos que eu tenho para falar sobre isso também. De uma forma leve, tranquila, objetiva e direta, mas sem sensacionalismo, sem vitimismo, sem nada disso. Mas assim, precisa ser falado.
precisa ser falado dentro e fora do mercado de comunicação, dentro e fora do jornalismo. E na cultura? Na cultura em si, a sociedade ela tá começando, ela tá engatinhando para inserir pessoas com deficiência, para de fato incluir, né, usar o termo de inclusão na prática. Então, assim, você vê hoje novelas trazendo a reflexão, que foi o que a Ari citou. Ela perguntou do mercado de trabalho, da minha área, por isso que eu fui por essa frente, mas as novelas, por mais que sejam batidas, né, e que às vezes as histórias sejam muito parecidas, tenham aquele enredo já conhecido, tem dado espaço à diversidade como um todo, não só para pessoas com deficiência, Sim. mas você vê o público LGBT que ia mais aí, você vê famílias atípicas sendo retratadas, você vê casos de, assim... Pessoas pretas também. Exato, pessoas pretas, o que não é o como eu posso dizer, não é o tradicional, sim. né? O padrão. Não é o padrão. Não é o padrão do comercial, né? de Não é o margarina. padrão, exatamente. Então, E é legal porque as pessoas começam a se enxergar, né? O fugiu. próprio BBB, nessa edição, teve O Vinícius. um participante, foi o Vinícius. Não sim, tava me lembrando mas aí você para pra pensar aí, voltando ao assunto quando você perguntou do mercado, quando você perguntou de tempo, que lá pra trás não era assim e tal. Quantos anos a TV Globo demorou pra colocar uma pessoa com deficiência no programa? Uns 50, São né? 24 anos de Big Brother. Eu acho que já teve uma outra pessoa com deficiência. Sim, mas- Atleta também. Mas aí eu acho que é uma coisa que, assim, quantos atletas de alto rendimento foram colocados lá versus pessoas que não são atletas? Aí a pessoa com deficiência só pode estar lá se for atleta também? Marinalva, eu acho. Eu não lembro. Eu vou jogar no Google Eu não enquanto lembro. isso. Mas foi muito legal, ó. Casamento às cegas Sim. teve. Eu esqueci o nome da participante, mas ela tinha deficiência. Então, assim, são pequenas mudanças que estão começando a acontecer, né? É um movimento ainda Importantes. importante. Porque você vê na televisão isso acontecendo. E televisão é mídia de massa. Isso, exatamente. Entende? Então é por isso também, né? E quando você fala da visibilidade, é a tua visibilidade dentro do seu nicho de atuação? Sim. Mas é a visibilidade como um todo. Isso impacta cultura como um todo na sociedade, mas impacta a cultura organizacional por onde você passa, impacta a linha editorial, o propósito, a missão, os valores dos veículos que publicam algo sobre, né? As próprias empresas, quando querem falar de inclusão. E eu acho que a cultura é realmente a melhor forma, porque transmite a informação e a inclusão de uma forma leve, né? Então, por exemplo, inserida ali no cotidiano. Vou falar do próprio BBB mesmo. Teve uma prova em que o participante teve uma dificuldade, depois houve um esclarecimento do porquê. Ele tinha 3 tipos de prótese, e aí foi falando sobre cada situação em que cada uma era usada. Então, você começa a olhar para o outro, né, de uma outra forma e também aprender coisas simples, que a gente estava até falando aqui nos bastidores, sobre questões que você fala que é 2024, eu ainda tem que lidar com algumas questões, mas por pura falta falta de conhecimento, por ignorância, É né? verdade, seja feita a Rede Globo em 2017, no BBB 17, a Marinalva, ela era atleta e ela teve uma perna amputada num acidente e ela foi lá, mas assim, só chamam atletas de alto rendimento, né? Mesmo dentre as pessoas com deficiência. Entre as pessoas sem deficiência, só chamam atletas de alto rendimento? Fica essa reflexão, Boninho. E em relação à sua liderança, você já parou pra pensar como a sua história impacta meninas com deficiência? Que vem você uma mulher segura, dona de si, que já viu o Roberto Carlos, que conhece um monte de gente famosa. Porque esse mundo da cultura, ele tem um lance do sonho, né? Tem. Do glamour e tal. E é uma coisa muito distante pra maioria das pessoas. Então, quando você fala que você tá nesse bastidor e as meninas olham pra você e falam, nossa, eu também posso estar lá. Porque o mercado da comunicação, outra coisa que eu quero falar aqui, quem toca o mercado da comunicação são as mulheres. Tô mentindo? Não. Quem são os donos de agência? Homens.
os homens. Dos grandes grupos, os homens. Sim. Então, eu acho que a sua liderança é muito importante, muito inspiradora. Mas o que importa é a sua opinião, a louca. Sobre isso, também tem uma visão e uma ideia de que eu estou só começando. Tenho até uma afilhada que tem uma deficiência, então muitos desses meus projetos que estão sendo lançados com esse viés por conta dela, é para ela, é para o futuro dela, né? Mas como minha liderança impacta, ela impacta não só as pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência que querem estar nesse mercado ou estar nessa posição, seja em qual segmento for. Eu vejo hoje, participando de grupos de networking como eu participo, estando em lugares por onde eu frequento, por onde eu passo, que é algo que você fala assim, puxa, eu transformei, né? Acaba sendo uma transformação, porque você ensina a pessoa, sem querer, por ser você ensina a pessoa. A pessoa que às vezes fala assim, não, tenho meus senões com ela, vai vendo no dia a dia que, poxa, mudei de ideia. Poxa, é assim, porque nós, em qualquer situação, temos que mostrar para o outro como a gente quer ser tratado. Seja a situação que for, a condição que for, você tem que colocar o limite para o outro, sabe? Você tem que lidar com o outro de uma forma empática, para que ele consiga te entender também, para que ele te dê um espaço. Então a liderança, ela precisa disso porque, no fundo, é tudo sobre pessoas. Líderes se complementam. Não é competitividade. O líder se ajuda. Ele só é líder porque ele é capaz de levantar o outro, sabe? Se ele precisa pisar em alguém para ser líder, tem algo muito errado. Se ele precisa provar o tempo todo algo a alguém, é porque tá errado. A competição tem que ser com ele mesmo, né? Então hoje eu vejo, poxa, que bom ter você aqui, poxa, que bom dividir a mesma mesa com você, né? As pessoas hoje me agradecem, porque eu mudei a visão delas sobre capacitismo, sobre preconceito, sobre mercado de trabalho, sobre posições, né? Sobre a forma até de encarar as coisas básicas da vida, porque a vida tá aí. E não é ela que tem que se adaptar a nós. Nós temos que se adaptar às condições que a vida nos dá, que a vida apresenta. Com certeza. E você tá tocando um outro projeto que chama Descomplicando... Descomplicando o PCD? Isso. Pronto. Conta pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa. Essa iniciativa veio de um vídeo que eu gravei em setembro do ano passado. Inclusive foram para amigos meus de um jornal da nossa TV Globo, que estávamos citando aqui anteriormente. E esse vídeo não foi exibido por eles, por uma questão de linha editorial, mas eu compartilhei com algumas pessoas do meu círculo. Sendo elas jornalistas, amigos, familiares e tal. Isso ganhou força, porque eles falaram, poxa, você tem que falar mais sobre o seu trabalho, sobre a questão de ser uma mulher com deficiência, que são, né, dois pontos importantes aí, e por usar o seu conhecimento na área para ter um lugar de fala, né? Então, pensando também na Manuela, que é minha afilhada, levando em consideração essa crescente, né, em termos de abordagem sobre bullying, sobre preconceito, sobre diversidade, eu falei, vou lançar um projeto, mas eu quero levar para líderes. Eu quero falar em empresas, eu quero falar com gente que trabalha com equipes, com gente que lida diretamente com pessoas dentro de uma instituição, dentro de uma corporação. E pessoas que contratam as pessoas com deficiência para trabalhar. Eu quero falar com o contratante, porque esse contratante ele precisa saber que a pessoa com deficiência que ele contratou não está ali para preencher um sistema de cotas. Para ela estar ali também é sinônimo de independência, de autonomia, de liberdade financeira, de socialização. De sonho. De sonho, né?
É isso. Então, preciso falar para essas pessoas. E se a gente se deixar, é um universo muito vasto. Mas me vejo na missão também de apresentar um pouco mais desse universo e do que nos cabe para a sociedade. Porque eu tenho que reconhecer que eu tive alguns privilégios na vida. Então, eu tive acesso à informação, eu tive acesso à educação, eu fiz uma faculdade, eu tive acesso a bons tratamentos, tive o melhor acompanhamento médico possível, com os melhores médicos do Brasil, quiçá do mundo. Tive uma criação familiar dentro de uma esfera possível, né? Dentro do que tem de valor, né? Tudo muito forjado. Então, foi me dada uma liberdade também, me foi dada, né? Uma liberdade também de olhar para isso com naturalidade, né? Eu acho que isso é o que falta. Qual o recado que você deixa para quem quer apoiar a causa das pessoas com deficiência, de forma bem prática, no cotidiano, né? O que fazer e o que não fazer jamais? Olha, o que não fazer jamais, se aqui posso dar uma dica, não subestimar ou deduzir a capacidade daquela pessoa ou o que aquela pessoa está querendo dizer, o que aquela pessoa está querendo fazer, o que ela precisa. Pergunta para ela. A comunicação é um poder. É um super poder. É um super poder. É um super trunfo. Exato. Se você sabe usar, você pergunta para aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser diferente de você em algum fator, mas ela tem muitas outras coisas em comum. Então, dê espaço para ela, dê ouvidos a ela, sabe? Ela pode acrescentar alguma coisa. Então, o que não fazer, eu acho que é deduzir ou tratar como coitado, como incapaz. Isso eu acho que jamais, tá? Agora, se você quer apoiar de uma forma prática, procure informação. Leve isso para dentro da tua empresa, leve isso para dentro da tua família, trate a diversidade como um assunto, como algo recorrente, né? Como algo que tá aí para todo mundo. Pense em acessibilidade como algo para todos. Acessibilidade, eu digo, desde o degrau que tem na porta da tua empresa até a vaga do carro que você vai parar. Entende? Entendi. Será que você incorpora isso no seu dia a dia? Será que você não tem aquele comportamento de é só um minutinho aqui parado na vaga de deficiente? Não seja ou babaca, na vaga né? do idoso? São coisas práticas. E aí, depois, se vocês quiserem também, eu deixo os contatos. Vocês podem nos procurar pelo direct. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E aí, vai ter informação. Esse projeto, esse perfil, é para trazer informação, é para munir os seguidores de informação, sabe? Por isso que eu falei do contato. É uma missão muito, muito rica, né? Muito grande, uma missão muito bacana. A gente tá chegando nos momentos finais do nosso episódio. Passou rápido, né? Passou. E tem uma pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas. Quero saber qual é o seu antagonista. Eu sei que você já se superou em várias coisas, mas qual é aquele vilãozinho ali que você trava batalhas diárias, sabe? Tem gente que fala que é gestão do tempo, tem gente que fala que é muito explosiva, tem gente que... Enfim, qual é o seu vilão? Ser explosiva. Ser explosiva é um vilão. É um vilão, porque eu confesso que eu não lido bem com injustiça. Então, eu ainda tô travando a batalha pra entender que a vida não vai ser sempre justa, né? Então, essa coisa da reação, de sempre reagir, de ser explosiva, de ter que responder, de ter que... O duro de ser explosivo né? É que às vezes você tem que catar os caquinhos da explosão depois, né? Exatamente, você chuta o balde, Conheço alguém assim também. Não faço ideia. Você chuta o balde, mas tem que pegar o balde também, tem que pegar né? depois e passando pano. Ai, dá um trabalho. As pessoas não são assim porque elas querem. E qual foi o seu plot twist? Aquele momento que virou uma chave que mudou a sua vida? Que mudou a minha vida? Que você acha que mudou a sua trajetória? Era uma bifurcação. Onde que foi? Onde mudou a minha vida? Eu tive 3 situações, tá? Vou colocar aqui.
A primeira foi, de fato, ter idealizado a agência, ter tirado esse sonho do papel, ter empreendido, foi um ponto. Segundo ponto foi uma viagem que eu fiz pra Grécia, pra casar uma das minhas melhores amigas, e eu fui sozinha, absolutamente sozinha. Sozinha. Então, eu fui pra Grécia, fizemos o casamento dela, passamos uns dias lá, depois eu fui fazer uma excursão em Madrid, sozinha, absolutamente sozinha. Então, aí foi um divisor de águas. E tive também, infelizmente, uma passagem por um relacionamento abusivo, bem conturbado, que acabou forjando muito a minha casca quanto a isso, sabe? Então, atualmente é muito difícil você me ver dando confiança para as pessoas de primeira, você me ver permitindo que qualquer pessoa entre na minha vida, nos negócios ou fora dele, sabe? Então, foram esses 3 pontos, assim, que realmente mudaram, me fizeram pensar diferente, caí, levantei e olhei para as coisas de outra forma. Muito bom, muito bom. Agora, para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado naquela câmera para as nossas protagonistas, mulheres. Também, se você quiser deixar um recado especial para inspirar mulheres que têm deficiência, que a sua jornada é, de fato, muito inspiradora. Eu acho que... Obrigada. Eu acho que o recado que eu tenho para deixar é que as mulheres não percam a essência, não tenham medo nem vergonha de ser quem elas são. Nós temos 1000 defeitos, nós temos 1001 qualidades, nós somos, sim, vulneráveis, a gente precisa reconhecer isso, mas nós somos muito capazes, temos inúmeras jornadas, mas o que é nosso e a gente nunca tá atrasado para isso. Né? Então eu acho que o recado tem que ser esse, de não ter medo, de não ter vergonha, de ser autêntica, de não perder a essência e seguir rumo àquilo que você quer, aos seus sonhos, aquilo que de fato você considera como seu. Você acordar todo dia pensando no seu porquê. Por que eu faço isso? Ou por quem eu faço isso? Né? E agradecer sempre por acordar, pela vida que você tem. Eu acho que a gente nunca pode perder o foco daquilo que a gente tem, buscando aquilo que a gente almeja, né? É isso. Ai, que lindo! Muito obrigada pela sua presença aqui no Protagonistas. E como as pessoas podem te achar? As pessoas podem me achar no @CarlaFoschini. O Foschini, F de faca, O, S de sapo, C de casa, H, I, N de navio, I. No @descomplicando_PCD, descomplicando_PCD, ou no @MKT de marketing, Place Comunicacão. É a agência, o projeto de inclusão e o meu perfil pessoal. Eu aconselho Todos vão aparecer aí na tela. Aconselho seguir o perfil pessoal, porque por lá você vai ficar sabendo de todas as outras coisas que ela faz, não é mesmo? Bom, e esse episódio é um oferecimento Hubicon. Estrutura completa, com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubicon, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, que a gente falou tanto aqui hoje, né? Sim. Produção audiovisual, que é o que vocês estão vendo aqui, ou ouvindo, e consultoria empresarial. Tire o seu projeto do papel, fale com a gente. Bom, e não deixem de se inscrever no nosso canal. Se você tá no Spotify, de avaliar esse episódio e seguir a gente também por lá. Também compartilhe esse episódio, não é, com 2 amigas, Não 3 vai cair amigas. o dedo, Anja, nem vai lascar a unha. E eu juro que ajuda demais a gente, tá? Mais uma vez, muito obrigada por vocês acompanharem aqui a gente. Sigam a gente no Instagram, protagonistas.podcast. Só colocar lá aquilo por lá, rola tudo de mais importante e você confere os melhores cortes dos episódios. Muito obrigada. Até semana que vem. Beijo! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?